Há cerca de um mês atrás, nós estávamos aguardando ansiosamente pelo novo Dragon Ball Tenkaichi, ou o famigerado Sparking Zero. Jogo este sobre o qual tive muitas críticas antes do lançamento e, francamente, ele deu um tapa na minha cara em diversos aspectos, porém em outros nem tanto. Pensando nisso, no vídeo de hoje nós vamos fazer um dossiê completo sobre literalmente todos os aspectos do jogo, como gameplay, personagens e modo história, elogiando algumas coisas e criticando todas as outras. Então, se você já tá curioso para assistir a minha análise final sobre Dragon Ball Sparking Zero, já deixa o like, se inscreve e aperta o cinto, porque você vai se impressionar depois da vinheta. História. Nos meus vídeos anteriores ao lançamento de Sparking Zero, eu já havia dito que minhas expectativas para o modo história do game eram bem baixas. Afinal, dava pra ver que eles não estavam muito preocupados com esse modo de jogo, afinal, nós já estamos muito cansados de jogar e assistir sempre a mesma história repetidas vezes o tempo todo. A princípio, eu pensei que eles fariam um modo história mais focado no Super, pois é uma história que foi muito pouco explorada nos jogos da franquia, e eu diria que Dragon Ball Sparking Zero seria o momento perfeito para isso. Porém, não foi nada do que eu imaginava. Os caras pegaram o sistema de What If, que era bem rudimentar na saga Tenkaichi, e trouxeram com uma roupagem nova, com um sistema de escolhas bem parecido com jogos como Detroit Become Human. Na teoria, tinha tudo para dar certo, mas o pior é que não deu. Pra ser sincero com vocês, minhas primeiras horas jogando o modo história do Goku, eu me senti bastante satisfeito, porque por mais que tivesse pouquíssimas cinemáticas e a história fosse contada em sua maioria por essas polaroides preguiçosas, mas se tem algo que dá certo na prática e na teoria, é o Cupom no Mi. Mas afinal, que diabos é o Cupom no Mi? Simples, jovem elegante. O Cupom no Mi é simplesmente a melhor extensão para você que quer comprar aquele seu jogo novo lá na nuvem e ainda economizar uma boa grana. E é claro que você que não é bobo nem nada, não vai deixar passar essa oportunidade de gastar menos. Portanto, eu já vou recomendando dois jogos que estão com preço imperdível lá na nuvem para você aproveitar junto com o Cupom no Mi. Começando pelo Mortal Kombat 1, que com todos os descontos aplicados você consegue comprar por R$ 83. Gurizada, por esse precinho até o Mortal Kombat 1 tá valendo a pena. Minha segunda recomendação é para os fãs de Lego The Skywalker Saga. Para você que curte um joguinho mais casual para jogar com a família. Usando o Cupom no Mi, você vai precisar gastar, pasmem, apenas R$ 28 para ter acesso a essa elegância de jogo. Para se cadastrar é muito simples, basta acessar o primeiro link aqui da descrição, preencher algumas informações e pronto. Quer coisa mais elegante que isso? E para quem for pelo link elegante aí da descrição, vai ganhar nada mais nada menos do que R$ 5 de saldo no Cupom no Mi. E não pense que isso é só para você. Indicando um amigo que se cadastrar, você vai ganhar R$ 5, mas ele também vai ganhar R$ 5. Eu gosto de chamar isso de indique e ganhe. Sem falar no famoso cashback, que também está presente aqui no Cupom no Mi, onde uma porcentagem do valor da sua compra vai se transformar em saldo no Cupom no Mi. Depois que você atingir o valor mínimo de R$ 20, pode transferir o dinheiro para sua conta bancária sem nenhum custo na transferência. Tem coisa melhor do que isso? Tem nada, porra. Então, se você se interessou, já larga a mão de ser deselegante e clica aí no primeiro link da descrição. Cupom no Mi. Ainda assim, era bem interessante ver os caminhos diferentes que a história de Dragon Ball poderia ter tomado, como o Goku se transformando em Super Saiyajin na luta contra o Vegeta, ou até mesmo Freeza indo até a Terra enfrentando os Guerreiros Z. Os golpes dos personagens também mudavam conforme a história ia prosseguindo. No roster principal, o Goku início, ou seja, o Goku da luta contra o Raditz, já possui o Kaioken, porque eles não queriam dividir o Goku em mais uma parte. Porém, os caras fizeram o Goku com golpes específicos daquele momento do anime só pro modo história da luta contra o Raditz. Ou seja, esse Goku do modo história, ele não contradiz a história do anime. Diferentemente do modo história do Tenkaichi 3, onde na luta contra o Raditz o Goku já tinha Genkidama e até mesmo Kaioken. É muito bacana eles terem tomado esse cuidado nesse aspecto. E não só aqui, mas em todos os momentos do modo história. Isso demonstra o capricho que eles tiveram com o jogo, o que na minha opinião é um saldo muito positivo. Mas agora vamos falar de um ponto um tanto quanto negativo. O maior problema desse modo história é a total falta de profundidade nos What Ifs. Mas calma que eu vou explicar. De fato, alguns What Ifs possuem uma ótima profundidade e uma história única, como o modo história do Gohan, onde após ele derrotar o Freeza lá na saga do Renascimento, ele continua treinando e se torna o guerreiro
Z mais poderoso de todos. Isso faz com que o Zamasu roube o corpo do Gohan ao invés do corpo do Goku, criando assim a saga Gohan Black. Podemos admitir que esse What If é sensacional, né? Porém, meus amigos, infelizmente, esses what ifs bem feitos são minoria aqui. O próprio modo história do Vegeta é uma vergonha completa. Para começar, o modo história vai da saga Frieza até a saga Majin Buu. Ou seja, não temos sequer a oportunidade de jogar com o Vegeta Explorador e nem sequer com o Vegeta Ozaru. E muito menos com o Vegeta Blue. O que eu mais gostei do modo história do Goku foi que ele deu a oportunidade de conhecer todos os Gokus do jogo e testá-los um por um. Até porque o modo história do Goku é o mais completo de todos. Agora, aqui no modo história do Vegeta, jogamos com pouquíssimas versões dele. E isso não se aplica apenas ao Vegeta. Temos diversos modos histórias aqui que estão muito capados. Como eu já disse, eu já sabia que esse modo história não seria grande coisa. Porém, eles conseguiram criar um sistema que ficou realmente interessante de se jogar. Por mais que alguns modos histórias não sejam lá grandes coisas. Infelizmente, é muito nítido como temos diversas histórias capadas aqui. E isso em um jogo de R$300 pra mim é inaceitável. Mas me conta qual a sua opinião sobre isso. Você merece pagar R$350 para ter um modo história como esse? Gameplay e tudo mais. Você sabe muito bem como a gameplay é e sempre será o principal em um jogo de luta. Mas calma aí que nós já falamos dela. Vamos focar primeiro nos personagens. Todo mundo sabe que por mais que Sparking Zero não tenha todo o elenco do Tenkaichi 3, ainda assim conseguiu surpreender todo mundo trazendo uma quantidade significativa de personagens. Por mais que a maioria seja Goku e Vegeta. Mas claro, o maior foco é sem dúvida nenhuma no Z e no Super. Afinal, são as sagas que trouxeram mais sucesso para a franquia. É inegável discordar de que a saga clássica e o GT foram capadas aqui nesse jogo. O Dragon Ball clássico nem sequer tem uma skin pro Yantia ou pro Tenshinhan. Sem falar na saga GT que não tem nem o Super 17. Como eu já havia citado antes, a falta de um modo história mais amplo abordando vários personagens do Sparking Zero foi algo que fez muita falta. Isso acabou escanteando principalmente os personagens do GT pra longe. Quando comparado com a clássica saga Tenkaichi, onde o modo história servia como uma espécie de apresentação dos personagens para os jogadores, aqui em Sparking Zero me passou um ar de preguiça. O fato de não termos outras sagas sendo abordadas de uma maneira melhor aqui. Até me faz acreditar que eles colocaram de última hora só pra não tomar hate. Eu particularmente acho uma sacanagem o modo história não abordar a saga clássica e nem o GT. Afinal, de certa forma, acaba sendo um conteúdo inacabado no jogo. Afinal, se nós temos esses personagens aqui, por que não usá-los, não é verdade? Mas essa é só minha opinião. E você, gostaria de ver essa saga no Sparking Zero? Outra coisa inegavelmente capada de um jogo pro outro são os cenários. Para título de comparação, vamos analisar algumas coisas. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, que era um jogo de 2006, em seu lançamento contava com um total de 17 mapas. Já Dragon Ball Tenkaichi 3, que é um jogo de 2007, possuía 23 mapas. E agora, em pleno 2024, 3 gerações depois, e Dragon Ball Sparking Zero nos traz míseros 12 mapas diferentes. Ah, mas o Dragon Ball Tenkaichi 1 ele tinha só 11 mapas. Meu amigo, nós não estamos falando do primeiro jogo de uma franquia nova. O Sparking Zero é uma continuação da saga clássica, então ele tinha que ter pegado tudo e ter feito melhor. Tudo bem, os mapas do Sparking Zero são sim mais detalhados. Porém, do mesmo jeito, eu acho pouquíssimos mapas para o lançamento de um jogo de R$350. E por mais que os mapas sejam realmente mais detalhados, da mesma forma, Dragon Ball Sparking Zero acaba tendo menos conteúdo do que um jogo de mais de 10 anos atrás. Mas obviamente quando eu falo sobre conteúdo eu quero dizer sobre os mapas. Não vem querer distorcer o que eu falei. Mas se você defende que um jogo de R$350 pode ter só 12 mapas, eu vou te dizer a seguinte frase: nós somos brasileiros. Tem uma galera que trabalha feito uns condenados e mal conseguem comprar um videogame, quem dirá um jogo no lançamento. Se eles querem entregar um jogo capado e com pouco conteúdo, o problema é deles. Mas eu nunca vou passar pano pra esse tipo de coisa aqui no Conversa Elegante. No sentido de fases jogáveis, Dragon Ball Sparking Zero está muito pobre. Mas agora eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Comenta aí embaixo. Dragon Ball Sparking Zero tem poucos mapas ou não? Ah, e eu esqueci de citar que encontraram alguns mapas e skins nos arquivos do jogo que não estão na versão final. Sabe o que isso me cheira? Isso mesmo, microtransações. Beleza, já desci a lenha em coisas secundárias. Mas agora a pergunta que não quero calar: a gameplay é boa mesmo?
É sim, meu amigo. A gameplay de Sparking Zero é muito sensacional justamente por ter conseguido fundir o clássico com o moderno, assim criando o que na minha opinião é a gameplay definitiva da saga Tenkaichi. De início você provavelmente vai estranhar muitas coisas, como a falta do dash rápido do Tenkaichi 3, o diferente sistema de clash e os novos sistemas de menus de transformação, entre várias outras coisas que são muito diferentes nesse jogo. Algumas das melhores adições que Sparking Zero trouxe estão nas mecânicas que anteriormente não existiam na franquia, mas que condizem completamente com o que Dragon Ball é, como a Super Perception. Essa habilidade não é nada mais nada menos do que a habilidade de redirecionar golpes de Ki Blast. Não é tão útil assim, mas é bem bacana de se ver. Outra boa adição foi o contra-ataque vingativo, que basicamente se consiste em uma espécie de combo breaker. Pelo custo de algumas barras do medidor, ele pode te tirar de algumas situações complicadas. No entanto, conforme você joga o modo online, percebe que esse quebra-combo não pode ser ativado a qualquer momento, já que existe uma forma do oponente bloquear a sua ação e continuar te atacando sem nenhuma penalidade. Agora, um dos maiores problemas desse jogo são os golpes de rush. No começo eu acreditava que o golpe de rush não funcionar bem era uma mecânica própria do jogo, mas hoje eu sinceramente enxergo isso como um bug. A dificuldade em acertar esses golpes no inimigo é frustrante. Esses ataques outrora muito roubados na saga clássica, obviamente precisavam de um nerf aqui em Sparking Zero para equilibrar o jogo. Deixá-los mais lentos ou permitir que o oponente tenha um counter seria soluções viáveis. Contudo, o dash está simplesmente mal programado. Diversas vezes ao ativar o rush e rushar para cima do inimigo, o meu personagem simplesmente passava reto por ele. Esse bug me deixou bastante irritado, pois em determinados momentos não fazia sentido finalizar uma sequência usando os golpes de rush por mais que eles dessem mais dano, pois o risco de gastar o meu medidor sem conseguir acertar o meu inimigo era muito alto. Se tem algo que me deixava muito imerso nos jogos da saga clássica eram as destruições de cenário. Aqueles momentos em que você carregava todo o seu ki, apontava para o oponente e de quebra ainda trocava de mapa enquanto estava jogando, dava uma sensação de poder e força muito gratificante. Era um capricho que os desenvolvedores traziam para o game, mas infelizmente em Sparking Zero apenas Namekusei possui essa mecânica. E volto a dizer, como um jogo de 10 anos atrás pode ter um capricho que um jogo de 10 anos depois não tem? Como eu disse nas minhas pré-análises do jogo, esses detalhes são o que tornam o jogo de Dragon Ball parecido com Dragon Ball. Mas infelizmente isso foi mais uma das características que não foi trazida para esse jogo e acabou sendo capada, infelizmente. O veredito disso tudo é o seguinte: galera, Dragon Ball Sparking Zero é um dos jogos com os gráficos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele pega todo o conceito de gráficos de anime e leva a outro nível. Não como Fighter Z, mas do seu próprio jeito. E ainda conseguiu ficar bastante bonito. Outra coisa que eu não posso deixar de elogiar é a gameplay sólida que o jogo possui. A gameplay realmente não decepcionou em nada. Como eu já disse antes, é a fusão perfeita entre o antigo e o novo. Mas qual que é o grande problema de Sparking Zero? Na minha visão, são os conteúdos capados. Na minha opinião, os desenvolvedores precisariam de mais 1 ano e meio talvez de desenvolvimento para lançarem o jogo devidamente finalizado. Não entra na minha cabeça de maneira nenhuma termos vários personagens no roster principal que simplesmente não possuem o seu próprio modo história. Além disso, as próprias sagas do Sparking Zero, como a do Vegeta, não chegam nem a ter a saga do Super. Na verdade, a do Vegeta, além de não ter a saga do Super, não tem nem mesmo a saga Saiyajin. Até mesmo o modo história do Goku, que ao meu ver é o mais completo, não incluiu o filme do Broly ou sequer qualquer outro filme da franquia de Dragon Ball. Sem dúvida nenhuma, os personagens anunciados de última hora, como os do GT e dos filmes, não tiveram seu conteúdo finalizado e devidamente inserido no jogo. E essas coisas que, na minha opinião, são muito importantes, tornaram o Sparking Zero, na minha opinião, um jogo medíocre. Por conta disso, pela falta de conteúdo principalmente, minha nota final, avaliando o preço do jogo em relação ao que ele entrega, eu dou uma nota 7. Minha visão sobre isso: não compre agora. Espere alguns meses e pegue uma promoção, pois valerá muito mais a pena. E se eles trouxerem os conteúdos cortados de forma gratuita, vai ser ainda mais vantajoso esperar o preço baixar. Uns 150 a 200 reais, assim ó, forçando um pouco a barra 250, eu acho que vale a pena pagar no jogo. Mas agora 350, nem a pau. Então é isso, pessoal.
Espero que tenham entendido meus pontos. Por mais que eu tenha trazido muitos fatos aqui, essa análise ainda possui muito da minha opinião pessoal. Espero que de maneira elegante vocês entendam meu ponto de vista e os convido a expressarem os seus próprios pontos de vista aqui nos comentários. Assistam os vídeos que estão aqui na tela, deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima.